O som suave do líquido escuro deslizando para dentro da porcelana é, para muitos, o verdadeiro sinal de que o dia começou. O aroma intenso sobe com o vapor, e antes mesmo do primeiro gole tocar os lábios, algo já começa a mudar na sua percepção. Porque algo que você acabou de engolir parece alterar o funcionamento do seu cérebro em questão de poucos segundos. Essa é uma das perguntas mais intrigantes da nossa rotina moderna. Bilhões de pessoas ao redor do globo participam deste mesmo ritual todas as manhãs, formando uma legião silenciosa que depende de uma droga socialmente aceita para enfrentar os desafios da vida cotidiana. O café não é apenas uma bebida, é uma ferramenta cultural, um catalisador de produtividade e, acima de tudo, um mestre da manipulação biológica que molda a forma como interagimos com o mundo e como percebemos o nosso próprio cansaço. No entanto, para entender essa relação profunda, precisamos olhar muito além do sabor ou do calor reconfortante da xícara. O mistério central desta história não reside na torra do grão ou na origem da planta, mas no mecanismo interno do seu corpo. Como a cafeína viaja de forma tão eficiente e o que ela realmente faz quando chega ao seu destino final. Existe um segredo que a maioria de nós ignora enquanto saboreia sua dose diária de alerta. A grande verdade, que pode parecer frustrante para alguns, é que o café absolutamente não te dá energia. Diferente de um alimento rico em carboidratos ou gorduras, o café não funciona como um combustível. Ele não possui calorias significativas que seu corpo possa converter em energia química para alimentar suas células. O que a cafeína faz é algo muito mais sutil e sofisticado. Ela é uma mestre da ilusão biológica, uma ilusionista química que engana o seu sistema nervoso para que ele ignore o cansaço que já está acumulado. Para compreender perfeitamente esse truque, precisamos conhecer a nossa antagonista silenciosa, a adenosina. Imagine que a adenosina é a molécula do cansaço, um subproduto natural da atividade celular que funciona como um medidor de pressão do sono no seu cérebro. Desde o exato momento em que você acorda e seus neurônios começam a disparar, a adenosina começa a ser produzida e a se acumular. Quanto mais tempo você passa acordado e quanto mais energia mental o seu corpo gasta, mais alta se torna a concentração dessa substância no seu sistema. Ela flutua pelo seu sistema nervoso central, procurando por receptores específicos que funcionam como pequenas fechaduras moleculares. Quando a adenosina encontra esses receptores e se encaixa neles, ela envia um sinal claro e direto para o seu cérebro. O corpo está exausto, o sistema precisa desacelerar e o sono é necessário para a recuperação. É um mecanismo de proteção biológica essencial, garantindo que não esgotemos nossas reservas vitais sem perceber. É aqui que a cafeína, a nossa mestre da ilusão, entra em cena com uma estratégia de infiltração brilhante. Podemos usar a analogia da chave falsa para visualizar o que acontece dentro da sua cabeça. Os receptores de adenosina são as fechaduras, e a adenosina é a chave correta que as abre para iniciar o processo de relaxamento e sonolência. A cafeína possui uma estrutura molecular incrivelmente semelhante à da adenosina, o que permite que ela se encaixe com perfeição nessas mesmas fechaduras. No entanto, há uma diferença crucial que muda tudo. A cafeína é uma chave que entra na fechadura, mas não gira. Ela simplesmente ocupa o espaço, bloqueia a entrada e impede que a adenosina real faça o seu trabalho de sinalizar o repouso. Ao ocupar esses receptores, a cafeína impede que o seu cérebro perceba o acúmulo de cansaço. A pressão do sono continua lá, a adenosina continua flutuando ao redor, mas o seu cérebro está temporariamente de olhos vendados para essa realidade biológica. A velocidade com que esse processo de bloqueio se inicia é o que mais surpreende os neurocientistas e explica o nosso vício no ritual matinal. Antes mesmo do café chegar ao seu estômago para ser processado, a absorção já está em pleno funcionamento. Ao contrário de outras substâncias que exigem um longo e complexo processo metabólico para surtir efeito, a cafeína é altamente solúvel e começa a atravessar as membranas mucosas da sua boca e do seu esôfago assim que você toma o primeiro gole. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está nos assistindo.
Essa absorção imediata permite que pequenas quantidades da substância alcancem a corrente sanguínea quase instantaneamente, atravessando barreiras que outros compostos não conseguem superar com tanta facilidade. É por isso que, muitas vezes, você sente aquele estalo de clareza mental e prontidão antes mesmo da xícara estar vazia. É o início de uma jornada química fascinante que prepara o seu corpo para um estado de alerta artificial, mas que esconde consequências profundas para o funcionamento do seu organismo nas horas seguintes. Uma vez que a cafeína atravessa as membranas iniciais e mergulha na sua corrente sanguínea, uma corrida contra o tempo se inicia no seu sistema circulatório. Este composto químico, a trimetilxantina, é extremamente eficiente em sua locomoção. Diferente de nutrientes que o corpo processa lentamente, a cafeína possui um passaporte diplomático biológico que permite navegar livremente pelo plasma sanguíneo. O seu destino final é a barreira hematoencefálica, uma rede densa de células que funciona como a alfândega do seu corpo, filtrando rigorosamente o que entra no cérebro para evitar danos. Por ser pequena e solúvel em gordura, a cafeína cruza essa fronteira com facilidade, infiltrando-se no centro de comando da mente com uma agilidade impressionante. Embora a percepção de alerta comece logo após o primeiro gole, existe um descompasso entre o que sentimos e a realidade biológica. O pico de concentração da cafeína no sangue ocorre geralmente entre 15 e 45 minutos após a ingestão. Então, por que nos sentimos despertos tão rápido? Parte disso deve-se à rápida absorção inicial, mas também à forma como nosso cérebro associa o sabor e o calor do café ao efeito iminente. É uma preparação psicológica que se funde à química. Durante esse intervalo, a transformação neuroquímica ganha corpo. A cafeína não se limita a bloquear o sinal de cansaço. Ela atua como um maestro invisível, orquestrando um coquetel de neurotransmissores que altera seu humor e sua capacidade de foco imediato. Ao impedir a ação da adenosina, a cafeína retira os freios de outros sistemas. Um dos principais beneficiados é a dopamina, associada ao prazer e à motivação. Quando os receptores de adenosina estão bloqueados, o cérebro torna-se mais sensível à dopamina circulante. É por isso que o café não apenas nos acorda, mas nos deixa mais otimistas e criativos. Além da dopamina, o corpo inicia uma cascata de resposta ao estresse. Percebendo que o sistema de relaxamento está desligado, as glândulas adrenais interpretam isso como um sinal de urgência. O resultado é a liberação de adrenalina, o hormônio de luta ou fuga, preparando o organismo para o desempenho máximo e aumentando o estado de prontidão para qualquer desafio. Nesse momento, você sente as manifestações físicas. O coração acelera para bombear sangue oxigenado, e as pupilas podem sofrer uma leve dilatação, melhorando a percepção visual. O sistema nervoso simpático entra em estado de alerta. É uma ativação sistêmica, transformando o espectador passivo em um agente focado. Contudo, essa experiência não é uniforme para todos. Você conhece alguém que toma um café e dorme, enquanto outra pessoa fica trêmula com apenas um gole. A resposta está no seu DNA, na sentinela do fígado chamada enzima CYP1A2. Ela é responsável por quebrar a cafeína. Metabolizadores rápidos eliminam a substância velozmente, enquanto os lentos a retêm, transformando uma xícara matinal em insônia. É a genética ditando os termos exatos desse contrato de energia. Mas há um perigo invisível crescendo enquanto você se sente invencível. Enquanto a cafeína ocupa as fechaduras, a produção de adenosina não para. Pelo contrário, à medida que você gasta energia, a adenosina se acumula do lado de fora dos receptores bloqueados. Imagine uma represa sendo construída em um rio. A cafeína é a barragem que impede que a água, a adenosina, flua. O volume de água atrás da barragem continua subindo a cada minuto. O cérebro está sendo inundado por uma substância que ordena o descanso, mas ele não ouve o aviso porque a porta está trancada por dentro. Essa pressão silenciosa aumenta sem que você perceba a gravidade, acumulando uma dívida biológica que precisará ser paga em algum momento. Essa situação cria o cenário perfeito para o crash ou a queda avassaladora de energia.
No momento em que o fígado termina de processar a cafeína e as moléculas se soltam dos receptores, ocorre um evento dramático. Toda aquela adenosina acumulada atinge os receptores de uma só vez. Não é um retorno gradual ao cansaço, mas um tsunami de sonolência que atinge o sistema nervoso com força total. Por isso, horas após a euforia, surge uma exaustão súbita e uma névoa mental que parece impossível de dissipar sem outra dose. Estamos entrando em um ciclo que redefine a arquitetura do cérebro, onde o cansaço é apenas adiado, nunca realmente eliminado. Esta dinâmica silenciosa revela que o alerta que tanto buscamos não é um presente, mas uma dívida de energia com juros altos. Além da química bruta que descrevemos, existe um componente quase místico que explica por que a primeira xícara parece nos acordar de forma tão instantânea. É o poder avassalador do ritual. O cheiro que emana da cafeteira logo cedo não é apenas um aroma agradável, é um gatilho neuroquímico de precisão cirúrgica. Antes mesmo que a primeira gota quente toque a sua língua ou chegue ao seu esôfago, o seu cérebro já começou a liberar pequenas doses de dopamina em antecipação ao que virá. O ritual de segurar a xícara quente entre as mãos e sentir o vapor subindo pelo rosto funciona como um efeito placebo de extrema potência. Sua mente, treinada por anos de hábito repetitivo, sabe que o alerta está a caminho e começa a se antecipar, ajustando os circuitos internos para o estado de prontidão máxima. É uma coreografia psicológica que amplifica a ação biológica da cafeína, criando a ilusão de uma ativação quase imediata que a biologia, de forma isolada, levaria muitos minutos para completar totalmente. No entanto, o timing desse ritual sagrado pode ser o seu maior erro estratégico contra a própria biologia. Ao acordar, seu corpo já possui um sistema natural de despertar, liderado pelo cortisol, o hormônio do estresse e do alerta natural. Esse composto atinge seu pico máximo nos primeiros minutos da manhã para limpar organicamente a névoa do sono profundo que restou da noite. Quando você ingere café imediatamente ao abrir os olhos, a cafeína interfere nesse processo, fazendo com que o corpo se torne preguiçoso na produção de seu próprio combustível de despertar. O segredo para uma produtividade realmente sustentável e duradoura é respeitar a janela de 90 minutos após o despertar. Ao esperar esse pequeno intervalo, você permite que o cortisol faça o seu trabalho pesado e limpe os receptores, deixando a cafeína para atuar apenas quando os níveis naturais começarem a baixar, evitando assim o ciclo vicioso de dependência extrema logo nas primeiras horas do dia. Com o passar das semanas, o seu cérebro percebe que algo está fora do equilíbrio. Ele nota que, apesar do cansaço acumulado durante as atividades diárias, as fechaduras da adenosina estão constantemente ocupadas por essa chave falsa. Para contornar esse bloqueio persistente e garantir que a mensagem vital de exaustão seja finalmente entregue, o organismo reage de forma brilhante e adaptativa. Ele começa a fabricar novos receptores. Agora você tem o dobro ou o triplo de fechaduras espalhadas pela sua arquitetura neural. É por isso que aquela xícara pequena que antes te deixava elétrico, agora mal consegue manter seus olhos abertos no meio da tarde. Você desenvolveu uma tolerância biológica complexa. Você precisa de doses cada vez maiores de café apenas para conseguir se sentir minimamente normal, porque agora existem muito mais portas para a adenosina entrar, exigindo quantidades massivas de cafeína para mantê-las todas trancadas simultaneamente. Essa relação profunda revela uma verdade filosófica sobre o nosso consumo diário. O café é, na essência, uma ferramenta de empréstimo de energia do nosso eu do futuro. Não existe criação de energia real dentro de um simples grão de café. O que ocorre é apenas o silenciamento temporário do presente e o adiamento inevitável do cansaço. Estamos retirando um crédito de vitalidade que deveria ser usado amanhã para gastar tudo agora, sob o brilho das luzes do escritório ou do estudo. Mas a biologia, como qualquer banco rigoroso, cobra juros altos na forma de um colapso de energia muito mais profundo e uma necessidade de recuperação mais lenta e penosa. É um pacto silencioso onde trocamos o repouso necessário por uma produtividade imediata e artificial. Para gerenciar essa dívida de forma inteligente, entender a regra da meia-vida é absolutamente crucial.
A cafeína permanece no seu sistema circulatório por muito mais tempo do que a maioria de nós ousa imaginar. Cerca de 6 horas após o último gole, metade da substância ainda está circulando ativamente no seu sangue, travando batalhas nos seus receptores. Se você toma um café às 4 horas da tarde, às 10 horas da noite, ainda haverá uma dose significativa no seu cérebro, impedindo que você alcance os estágios profundos do sono reparador. O resultado é um despertar cansado e pesado no dia seguinte, reiniciando o ciclo de dependência por pura necessidade de sobrevivência. Hackear a própria rotina exige saber exatamente quando parar para que o seu eu do futuro não precise pagar um preço alto demais pela sua pressa de hoje. No fim das contas, a clareza mental que o café nos proporciona é uma máscara elegante e sofisticada sobre a nossa necessidade biológica de descanso. Ele nos permite ser versões aceleradas e focadas de nós mesmos, mas ao custo de ignorar o que o nosso corpo realmente está gritando. Entender esse mecanismo invisível é o primeiro passo para sair do piloto automático e retomar o controle da sua vitalidade. O café deve ser um aliado consciente e estratégico, não uma muleta invisível para mascarar o esgotamento. Agora que você compreende os segredos por trás dessa bebida fascinante, olhe para a sua próxima xícara não apenas como uma fonte de energia, mas como um sofisticado e potente contrato químico com a sua própria mente. Se essa viagem pelo interior do seu cérebro abriu os seus olhos, não esqueça de comentar aqui embaixo qual é o horário exato do seu primeiro café do dia e como você se sente após o consumo. Deixe o seu like se você aprendeu algo novo sobre a sua própria biologia e inscreva-se no canal, além do óbvio, para continuarmos explorando as engrenagens ocultas da realidade. Até a nossa próxima descoberta.